E é justamente para Havana que vamos em direto. É lá que está o enviado especial da RTP, Carlos Daniel. Boa noite, Carlos. Quais as expectativas cubanas em relação ao fim do embargo decretado pelos Estados Unidos? Boa noite, Zé. Os cubanos foram educados a acreditar que grande parte das dificuldades por que passam resulta precisamente do embargo, que eles classificam como o bloqueio norte-americano. Ou seja, a maior parte da população, eu diria a esmagadora maioria, é levada sempre a acreditar que com o fim do embargo tudo poderá mudar para melhor em Cuba. É verdade que também reconhecem que o país tem de fazer o seu caminho, mas dizem sempre que as maiores limitações resultam precisamente desse bloqueio imposto pelo poderoso vizinho norte-americano. Dão exemplos concretos do dia-a-dia. Lembram que, por exemplo, nenhuma grande fábrica internacional pode vender um automóvel ou uma máquina aos Estados Unidos se contiver uma percentagem de níquel cubano, e o níquel é um metal abundante e que representa uma parte importante das exportações de metal de Cuba. É com estes exemplos que eles sustentam que tudo poderá mudar para melhor a partir desse momento. A verdade é que um primeiro passo que está a ser hoje negociado em Washington tem a ver com a reabertura de representações diplomáticas plenas, ou seja, embaixadas, novamente, dos Estados Unidos aqui em Havana e de Cuba em Washington. Isso pode acontecer a curto prazo, mas há uma condição sine qua non colocada pelo regime de Raul Castro. É que Cuba seja retirada da lista dos países considerados como patrocinadores do terrorismo internacional e que acarretam ainda sanções suplementares a Cuba, além das previstas no bloqueio dos Estados Unidos. E, portanto, se isso acontecer, haverá em princípio caminho para a curto e médio prazo reabrirem então em pleno as representações diplomáticas, as embaixadas. Outra discussão é saber se isso representa um caminho mais ou menos rápido para o fim do embargo. É certo que há uma sensibilidade hoje crescente nos Estados Unidos favorável ao fim do embargo. Representantes da Câmara dos Representantes, portanto do Congresso, estiveram aqui em Havana e reconheceram que o embargo não foi eficaz. Ao fim de mais de 50 anos é possível reconhecer isso. A opinião pública norte-americana também hoje é maioritariamente favorável ao fim do embargo a Cuba, mas tudo isto passará ainda por negociações duras. A expectativa em Cuba, quer junto de sensibilidades mais próximas do regime, quer do cidadão comum, é de que o embargo pode mesmo acabar a curto e médio prazo, mas algumas das dificuldades têm a ver com o que será a evolução política associada ao fim do embargo. E, por exemplo, os chamados ativistas da oposição, os dissidentes cubanos, continuam a lembrar, um deles, Guilherme Farinha, o prémio Sakharov do Parlamento Europeu, dizia há dias que não acreditar que os Estados Unidos avancem para o fim do embargo sem ter garantias de que o sistema em Cuba passará a ser multipartidário e que possa haver finalmente eleições livres. Carlos Daniel, enviado especial da RTP a Havana.